Quero convidar você nessa manhã a abrir a tua Bíblia, até o teu celular, teu aplicativo, teu tablet, ou se você já saber de cabeça, fica mais fácil, né? Lucas capítulo 14, nós vamos ler o verso 1 até o verso 17. O pastor Hugo esqueceu de falar o lugar, então, para quem tem 13 a 17 anos, está tendo um culto aqui no estacionamento, tá? Você pode ir para lá, se misturar com a sua tribo, né? Tudo gente boa. Saudade quando a gente tinha 17 anos, né, pastor Luiz? O senhor já era casado com 17 anos? Casou cedo, pastor Luiz. Naquela época casava cedo, sabia, Jefferson? Bem, Lucas 14, nós vamos falar sobre as lições de Jesus na casa de um fariseu, né? Presta, esse sermão, eu dividi ele em duas etapas, né? Porque ele é muito comprido. Então, hoje nós vamos falar sobre essa primeira etapa do sermão, a parte um, e no domingo que vem falaremos sobre a parte 2. Diz assim o texto: E aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto numa honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao darem um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. Pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição do justo. Ora, ouvindo tais palavras,
um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Amém. Graças te damos, Senhor, por essa leitura, e o nosso desejo nesta manhã é que a tua palavra fale conosco, venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor possa ministrar essa palavra e ao mesmo tempo que Jesus Cristo seja glorificado em nosso meio e nós saiamos daqui enriquecidos e edificados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, nos colocamos em tuas mãos para que o Senhor nos abençoe nesse culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, esse texto mostra a ida de Jesus à casa de um fariseu para uma refeição. O fariseu convida Jesus para um lanche, para comer um pão, e chegando lá, Jesus se depara com um homem enfermo, um homem doente. E como é comum, aonde Jesus chegar, a doença sumir, Jesus vai operar um grande milagre nessa visita. Ele vai curar um homem. E Jesus vai aproveitar para dar duas lições para esses fariseus que o convidaram. Uma lição acerca da salvação, que é o que nós vamos ver hoje, e a outra lição, mais no fim do livro, sobre o preço do discipulado, que nós vamos ouvir domingo que vem, porque senão vai ficar muito extenso a nossa ministração. A cura desse homem pode transparecer que o convite para este jantar ou para essa refeição tenha sido algo planejado, algo armado, porque o fariseu que convida Jesus, ele chama os intérpretes da lei para esse jantar e chama também esse homem enfermo. Detalhe, essa visita se dá no dia do sábado. Então, tudo armado, um homem doente na casa de um fariseu, Jesus é convidado e eles vão monitorar Jesus. Se Jesus curar esse homem, eles vão acusar Jesus da quebra do sábado. Então, eu quero destacar aqui alguns fatos importantes. O primeiro dele, no versículo de número 1, é que, embora Jesus, tendo ao longo deste evangelho confrontado a espiritualidade adoecida dos fariseus, mas ainda assim Jesus os amava. E Jesus não desperdiça a oportunidade de estar nesse jantar para ministrar ao coração deles. Então, Jesus foi perseguido pelos fariseus, Jesus foi caluniado pelos fariseus, Jesus era constantemente depreciado pelos fariseus, mas ainda assim,
Jesus os amava. Jesus não recusa o convite para estar na casa deles. Você aceitaria um convite do seu maior inimigo? Da pessoa que te trata com hostilidade? Você aceitaria esse convite para um café, um jantar, um almoço, um lanche na casa dessa pessoa? Sabendo que essa pessoa é violenta, está tramando a sua morte, quer te matar a todo custo? Pois bem, Jesus aceitou esse convite. Jesus vai nessa casa, mesmo sabendo que esse convite partiu de alguém que tanto hostilizou ele. Isso para mostrar para os fariseus que no coração de Jesus não havia espaço para o ódio, para o desamor, para a indiferença. Jesus amou todos, até os fariseus, era objeto do amor de Jesus. Agora, olha que interessante, no versículo 1, segundo ponto, o texto diz que os demais convidados à mesa, eles não estavam interessados na refeição. Eles estavam interessados, diz o texto aí, em observar Jesus. Observar com uma intenção maliciosa. Dá a parecer que esse encontro foi planejado astuciosamente, a fim de encontrar algum motivo nas palavras ou condutas de Jesus para incriminá-lo. Então imagina, já é um risco você ser convidado para ir na casa de uma pessoa que te odeia para uma refeição. Aí chega lá, a mesa, todo mundo te observando. Fala, eu vou pegar esse cara. Ele vai cometer uma gafe aqui. Alguma coisa vai sair do roteiro. Nós vamos aproveitar desse jantar para fritar esse Jesus na mesa. Então, é um convite que parte de uma motivação errada. A motivação não era estar aos pés do Cristo para aprender, para saber, para comungar. Não, era para observar. As pessoas ficam observando, né? Cada passo que a gente dá. E aí, então, no verso de número 2, começa a confusão. Jesus gosta de uma confusãozinha, viu, irmãos? Não é que o homem resolve curar o enfermo lá na casa do fariseu? Justo no dia do sábado. Veja que diante dele se achava um homem hidrópico, que a hidropsia era uma doença, uma enfermidade que fazia acúmulo de líquido, principalmente nos rins e no fígado. Que a pessoa tivesse contorções, era uma dor insuportável. E naquela época não havia os medicamentos que existem hoje, né, para o alívio de dor, né? Então, Jesus, ele chega nesse lugar, tem ali um homem enfermo, e no verso, ele vai curar esse homem, e no verso de número 3, Jesus já conhece as intenções maliciosas dos fariseus. Ele sabe que é curar o cara e eles vêm para cima. Mas é sábado, o que você está fazendo? Não pode curar no sábado. Os fariseus, eles achavam que eles tinham o poder de controlar a agenda de Deus. Os milagres só podiam acontecer dentro do templo de Salomão e nos dias que não fosse o sábado. Deus foi enlatado por eles, colocado numa latinha, e assim, nós aqui mandamos, viu, Deus? Milagres aqui só debaixo da nossa custódia.
E aí Jesus, então, conhecendo a intenção maligna deles, Jesus não se intimida. Jesus vai para o ataque. E aí Jesus, então, ele faz uma pergunta para os intérpretes da lei que estava nesse jantar. Ele diz assim: olha, me diga uma coisa, é ou não é lícito curar no sábado? Eu quero saber. Eu sei que vocês vão me acusar aqui de quebra da lei do sábado, mas eu quero saber se é lícito ou não é lícito. Porque esses religiosos, muito provavelmente, usaram esse homem enfermo como uma isca para poder, então, incriminar Jesus. Eles não levaram esse homem doente à casa do fariseu porque eles amavam os doentes. Os fariseus eram um povo muito soberbo. Era um povo muito metido. Eles se achavam, sabe, o máximo. Então, Jesus se dirige a eles e faz uma pergunta. Eu quero saber, é lícito ou não é lícito curar no sábado? E aí no verso de número 4, eles ficaram em silêncio. Eles não responderam nada. O texto diz que eles, porém, nada disseram. E aí Jesus, então, toma o homem e o cura. E Jesus dá uma demonstração dentro da casa do fariseu de poder, porque ele cura, e de compaixão, por ter sido num sábado. Jesus poderia ter deixado passar o sábado e curado o cara no domingo? Podia. Mas a compaixão de Jesus, ele sabia que um dia a mais para um homem, imagina um dia a mais para quem está com pedra no rins. E é a dor que os médicos dizem que mais se aproxima com a dor de parto. Imagina um dia a mais para quem está com um canal aberto. É terrível. Então Jesus demonstra compaixão e poder. Esse homem pode até ter sido usado como isca pelos legalistas. Porém, Jesus remove esse jugo pesado das costas deste homem. Então, primeira lição aqui. Quando Jesus é convidado para ir na nossa casa, participar de uma refeição, o brinde que ele deixa para a gente é remover das nossas costas o nosso fardo, aquilo que nos incomoda. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Ele só tem coisa boa para dar. Amém? Sexto lugar, verso de número 5. Jesus, então, ainda no ataque, Jesus já fez uma pergunta, eles nada disseram, ficaram pianinho, ficaram quietinho, e agora Jesus vai para o confronto, pastor Emilson. Olha o confronto. Depois de Jesus curar o cara, ele vai dizer o seguinte: mas a lei permite socorrer o boi que caiu no buraco? Por que a lei proibiria socorrer um homem criado à imagem e semelhança de Deus, caído no fosso da enfermidade? Para vocês, um boi vale mais do que um ser humano. Sabe por que ele socorria o boi quando caía no buraco? Porque o boi era fonte de lucro. Então, quando envolve o bolso, o dinheiro, o comércio, o negócio, o cara faz qualquer coisa. Ninguém quer sair no preju. Mas um homem enfermo, não, ele que fique aí. Ele que fique mais 10 anos com essa enfermidade. Aquela mulher lá que tinha problema de fluxo diário, a Bíblia fala que faz 18 anos. Imagina, a mulher com 18 anos com hemorragia, sangrando.
por eles, fica mais 18 anos, Jesus. Mas não. E aí, então, os acusadores, mais uma vez, no verso número 6, eles ficam calados. A isto nada puderam responder. Observar, eles podem observar. Mas responder as perguntas de Jesus, que são perguntas catedráticas, de alguém que conhece a alma, o coração, ficaram quietos. Então, 3 coisas aconteceram aqui. Primeiro, os fariseus ficaram calados. Segundo, o enfermo foi curado. Terceiro, Jesus seguiu adiante o seu plano vitoriosamente de curar todas as moléstias dos enfermos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, no verso de número 7 até o verso 11, Jesus aproveita que está sendo observado por essa classe superior de crente, né? Que é os intérpretes da lei, os doutores, os fariseus. Então Jesus aproveita que está sendo observado, e aí Jesus então, depois de ter operado o milagre e curado o homem, ele passa a falar de uma parábola, ensinando-os aqueles homens sobre a necessidade deles serem mais humildes. E aí então essa parábola mostra que a humildade é a antessala da honra. Ninguém é honrado por Deus se não for humilde. Deus não banca e não honra o orgulhoso, o soberbo, o vaidoso, o que se acha acima, o que fica observando os outros. Deus não honra. Deus honra o humilde. E na parábola você pode ler, que você vai ver até lá no versículo 11, diz, né, que quem se humilha é exaltado e quem se exalta é humilhado. Aqui até vale a pena fazer uma correção, porque muitos crentes falam assim, os humilhados serão exaltados. Você já falou isso, né, querido? Fala a verdade. Quem já falou isso? Os humilhados já serão exaltados. Quem? Só o Hugo que falou. Ótimo. Mas o texto não diz isso. O texto diz assim, aquele que se humilha é que será exaltado. Tem gente que é humilhado e vai continuar sendo humilhado. Mas é aquele que se humilha. Então, esses fariseus, eles tinham alergia a uma vida de simplicidade, de humildade. É aquele tipo de pessoa, sempre quer estar certo, a palavra final é dele, é sempre o ponto de vista dele que importa, ele sempre quer ganhar uma discussão no final, né? Então, Jesus vai a esse jantar e vai falar para eles o seguinte, o contexto que está aqui em todo o capítulo é a salvação. Mais para frente ele vai falar sobre as bodas, né? Sobre o banquete. Então Jesus já vai preparando o coração deles. Olha, para vocês poderem participar das bodas, sejam mais humildes. Pare de ficar pegando no pé das pessoas, com esse negócio de sábado. Porque o fariseu, ele colocava o sábado como uma terceira pessoa, quarta pessoa da trindade. Era mais importante do que tudo. E aí, então, no verso de número 12, Jesus aproveita, então, para dizer a eles acerca da motivação desse jantar. A ação foi uma ação boa, mas a motivação estava errada. Convidar alguém para ir na sua casa, para uma refeição, ótimo, Jesus aprova. Mas a motivação dos fariseus por trás, Jesus não aprova. E aí então Jesus ele se dirige aí ao líder, né? Ao fariseu, né? E mostra para esse fariseu, nessa parábola, que a hospitalidade e a generosidade precisam ser praticadas com a motivação correta. Por quê? Porque há muitas pessoas que fazem boas ações, mas fazem por exibicionismo, né? Usam até
as redes sociais para impressionar os outros, né? Como é que você detecta o crente exibicionista? É aquele crente que às vezes vai num asilo, às vezes vai num orfanato, ou vai acolher um mendigo de rua, mas a primeira coisa é pegar o celular e fazer a selfie assim, e botar na página dele no Instagram, para mostrar para os outros. Olha, tá vendo? O que você faz, o que é visto por Deus, né? É mais importante quando Deus vê, quando Deus faz a nossa selfie no céu, do que nós aqui na terra. Então, Jesus ensina que nós devemos honrar nessa parábola aqueles que nada podem, que nada têm, que não podem nos retribuir em nada, porque a nossa recompensa, diz o texto, no versículo 14, ela será recebida na ressurreição dos justos. Então, fazer boas ações é bom? É ótimo. Fazer visitas é ótimo? Mas com a motivação correta, sem exibicionismo, né? Sem se engrandecer com os atos que você pratica. E aqui no texto fala isso, ele fala, ó, vocês foram convidados, vocês já querem sentar no primeiro lugar? Né? Os fariseus gostavam da primazia, eles gostavam de estar no primeiro lugar. Né? Eles gostavam de um holofote, eles gostavam de ser vistos. Né? Eles tinham necessidade disso. Os fariseus do século 21, eles gostam de curtida, eles gostam de ser seguidos. Quanto mais gente seguindo, quanto mais gente curtindo, quanto mais seguidores, né? O cara se enche, a vaidade. Puxa, olha, eu tenho 1 milhão de seguidores, olha que coisa, né? Olha como eu sou bom, como eu sou importante. Qual é a motivação disso? Qual é a razão disso? Às vezes é uma vangloriazinha pessoal, sabe? Mas aqui, graças a Deus, não tem isso, né? Versículo 15. Aí Jesus então vai entrar no banquete da salvação, né? Veja que, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então, Deus preparou uma grande ceia, um grande banquete. Deus preparou esse grande banquete no seu reino e convidou todos para entrar. O convite é estendido a todos. A vida religiosa nos tempos dos fariseus havia se tornado uma vida fúnebre. Você ia num culto na sinagoga, era como ir a um funeral. Mas ser cristão não é ser privado das alegrias da vida. Por isso que Deus fala de banquete, de festa, né? Tudo para Deus, Deus é festeiro, meus irmãos. Até quando o pecador se arrepende, rola lá uma festa no céu, né? Deus sempre gostou de festa. Deus sempre gostou de ambientes movimentados, né? Então, Deus prepara o banquete, e aí no verso de número 17, diz que o banquete da salvação é preparado por Deus. Irmãos, a salvação não é resultado do esforço humano. Não há parceria entre Deus e o homem na salvação. Tudo foi preparado por Deus. Tudo é dele. O texto diz: foi ele que preparou esse banquete.
É Deus que nos escolheu, foi Deus que abriu o nosso coração, foi Deus que nos deu o arrependimento para a vida, foi Deus que nos regenerou, foi Deus que nos justificou, foi Deus que nos santificou, e é Deus quem nos glorificará. Porque por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Então, tudo provém de Deus. Diz o texto, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar. É para vocês ficarem avisados que tudo está preparado. Se tudo provém de Deus, Jesus elenca 3 razões para os convidados virem nesse banquete da salvação. E a primeira razão é porque tudo está preparado. Tudo está preparado. O banquete da salvação já está pronto. O pão da vida já está na mesa, não é o pão do fariseu cheio de fermento, regado de jugo, de opressão, mas não. Versículo de número 17, tudo está preparado. A salvação é uma obra completa de Deus. O Pai nos elegeu, o Filho nos remiu e o Espírito nos regenerou. É uma parceria da Trindade. Então, se Ele nos escolhe, se Ele nos ama, é Ele que nos justifica, é Ele que nos santifica. Marlene. Então, a primeira razão por que Deus não quer que nós faltemos nesta mesa é porque tudo já foi preparado. É que nem o pastor não quer que ninguém falte ao culto. Por quê? Porque você chega aqui e está tudo preparado. Tudo está preparado. As equipes que vão te receber, as equipes que vão passar o slide, as equipes que vão transmitir, as equipes que vão passar o som, a equipe que está lá embaixo trabalhando com os adolescentes, quando voltar ao normal, as equipes que estarão com as crianças, a equipe que está na recepção, a equipe que está lá no estacionamento, a equipe que está recebendo, a equipe pastoral que está acolhendo, tudo é preparado para que esse culto aconteça. Então, primeira razão porque nós não podemos recusar esse convite é porque tudo foi preparado por Deus. A segunda razão, porque todos são convidados, né? Então Deus, ele não discrimina, ele não faz acepção de pessoas. O texto diz, a hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar aos convidados. Então ele mandou o aviso, olha, os pobres podem vir. Os aleijados, com as suas deformidades físicas e mentais, podem entrar. Os cegos que não sabem para onde ir e os coxos que não podem andar, eles serão trazidos à minha presença. Na parábola da humildade, Jesus está dando lá uma lição para eles, né? E da motivação também, sobre quem eles deveriam convidar, a questão da importância. Aqui Jesus inverte, fala, eu quero aqueles que nada podem contribuir para a sociedade, aqueles que são desprezados, marginalizados. É esses que eu quero que entre na minha sala e no meu banquete. O Evangelho é para pessoas que reconhecem que nada têm, que nada podem dar. O Evangelho é para as pessoas que estão cansadas da caminhada da vida. Para essas pessoas, Jesus diz, pode entrar, porque a mesa do meu Pai é farta. Tem pão à vontade para vocês. É para você que sofre injustiça.
é para você que muitas vezes foi rejeitado, abandonado, desprezado. O Evangelho é para você. O Evangelho te abraça, te acolhe e diz: vinde, porque tudo está preparado. Vocês são meus convidados. Não precisa fazer que nem fazemos quando somos convidados para um banquete, que normalmente a pessoa dá o convite e a gente tem que ligar lá para o buffet, né, para confirmar nossa presença, né, para eles poderem calcular o número de pessoas e tal, até uma questão certa, correta, né? Evangelho, não precisa marcar lugar não, seu lugar já está marcado lá, viu? Não precisa ligar não, precisa só receber a salvação em Cristo Jesus, precisa andar em retidão na presença de Jesus, servir a missão de Jesus na terra, se envolver com o reino de Deus por intermédio da igreja. É isso que faz os convidados. Os convidados não podem ser um desigrejado, sem compromisso, que vai na igreja quando quer, que demonstra sua gratidão a Deus quando quer. Não, não é para isso. E terceira e última razão, verso de número 22, por que eles não deveriam recusar o convite para estar no banquete? Por uma simples razão, porque ainda há lugar. Diz aí para o teu irmão, ainda há lugar. Então Jesus está falando para a Igreja Batista Pedra Viva, saia aos becos e vales e avenidas e ladeiras e nas ruas, saia por onde vocês tiverem que andar e diga para as pessoas que ainda há lugar. Há lugar. Enquanto não se completar o número dos convidados, Jesus não voltará. Por isso, o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo e só então virá o fim. Você que está parado, coxo, prisioneiro, venha a Jesus, porque há lugar para você no banquete de Deus. Então, a lição que fica aqui para mim é que a igreja não pode se acovardar, a igreja tem que se levantar e tem que evangelizar, e tem que discipular as pessoas, e tem que trazer as pessoas, os amigos, seus amigos, porque ainda há lugar e há espaço para eles, amém? Há espaço, meus irmãos. Por Deus, todos seriam salvos. Por Deus, ninguém iria para o inferno. Por Deus, todos estariam, mas a gente sabe que, embora Deus aceite a todos, Ele não aceita tudo. Há muitas pessoas que não querem abdicar do pecado, não querem largar a mão dos seus pecados de estimação, não querem andar em retidão com Deus, não querem se colocar em submissão à palavra de Deus. Então, há muitos que rejeitaram a oferta da graça. Imagina como que Deus se sente, sabendo que uma parcela da população terá como destino o inferno, não por falta de oportunidade, mas por simples desprezo e rejeição ao convite de Jesus. Então, que não haja em nós esse coração, amém, irmãos? Seja qual for a luta que você passa, a injustiça, seja qual for o seu problema, a sua dor, a sua enfermidade, o seu pranto, o seu choro, eu quero lhe dizer, você está chorando aqui, mas foi preparado um banquete para você.
Nós não sabemos o dia da nossa partida, mas quando chegar a nossa hora, nosso espírito não vai ficar como os espíritas pensam, sobrevoando por aí e tal. Não. Nosso espírito vai direto para o Senhor. Direto. Sem intermediário. Sem Maria como intercessora. Deus não precisa disso. A ponte que nos liga para o paraíso eterno chama-se Jesus de Nazaré. Quem tem o filho, tem o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Então, não deixe, não abandone, não vire as costas, não rejeite, não despreze o reino de Deus. No capítulo anterior, Jesus foi duro com eles ao falar sobre a entrada no reino de Deus. E agora, nos próximos versículos que nós vamos estudar semana passada, Jesus vai ser um pouquinho também duro ao falar para eles sobre o preço do discipulado. Eu quero orar nesse momento. Quero que você está em casa. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, né? As coisas estão ainda um pouco tensas aqui no nosso estado, no nosso Brasil. Tem morrido muita gente, muita gente. Mas nós estamos nas mãos do Senhor, né, irmãos? É Deus que dirige a nossa vida. Nós já morremos uma vez, quando aceitamos a Cristo. Ali nós morremos para todas as nossas pretensões carnais e mundanas. Quando você foi batizado, o seu batismo foi um culto fúnebre. Nós enterramos você ali, na água, para levantar um novo homem, uma nova criatura. Então, nós já morremos uma vez, nós vamos morrer de novo. Só que dessa vez, a nossa morte é para ir para um lugar onde tem um banquete, e João acrescenta, para um lugar que há muitas moradas. Então ninguém paga aluguel lá, viu, irmãos? Lá cada um de nós tem a nossa morada. Não paga IPTU. Luz não paga, porque em Apocalipse diz que o Cordeiro será a lâmpada da cidade. Deus, não se preocupe. Meu Senhor Jesus, obrigado por falar conosco nessa manhã, que tudo está preparado. No ambiente sinistro em que nós vivemos, onde as pessoas estão com medo, estão tristes, algumas desanimadas, porque não consegue ler uma notícia boa, é só desgraça o tempo todo, na televisão, no rádio. Mas nós temos uma notícia boa hoje, Jesus. Nós aprendemos que tudo está preparado, e que ainda há mais lugar, e que há um banquete, e que será servido o pão. E esse pão é o próprio Senhor, o pão da vida. Oh Jesus, Tu és o pão da vida. Nós oramos para que sejamos mais comprometidos com o reino de Deus, com a obra evangelizadora, e também com a igreja, em nome de Jesus. Receba esse louvor agora, Jesus, é para Ti, para a glória do Teu nome.
Que o Senhor dê uma semana abençoada para os nossos irmãos. Em Cristo Jesus. Amém.